nosso compromisso hoje é falar sobre mudanças climáticas. Você sabe o que são mudanças climáticas? Como é que isto impacta na vida das pessoas? Qual o seu papel, o contributo do cidadão para a redução dessas mudanças climáticas? Então nós vamos conversar com duas pessoas especiais e perceber como é que isto se processa. Vamos colher uma opinião lá de fora e saber como é que isto impacta do outro lado do continente, ou seja, fora de Moçambique. Mas voltaremos para a nossa realidade, aqui para Moçambique, para conversar com o engenheiro Antônio Faustino e perceber exatamente como é que isto se processa em Moçambique e qual o impacto das mudanças climáticas em Moçambique. Já sabe, fique aí conosco e até já! O termo mudança do clima, mudança climática ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo, afetando o equilíbrio de sistemas e ecossistemas já estabelecidos por muito tempo. Estas variações dizem respeito a mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenómenos climáticos em relação às médias históricas. Tais variações podem alterar as características climáticas de uma maneira a alterar sua classificação didática. Podem estar em causa mudanças no estado médio da atmosfera em escalas de tempo que vão de décadas até milhões de anos. Estas alterações podem ser causadas por processos internos ao sistema Terra-atmosfera, por forças externas, como, por exemplo, variações na atividade solar, ou, mais recentemente, pelo resultado da atividade humana. Para percebermos um pouquinho mais sobre mudanças climáticas e efeitos dessas mudanças climáticas, vamos ao glossário e perceber alguns conceitos importantes. Até já! Clima. Clima, num sentido restrito, é geralmente definido como tempo meteorológico médio, ou mais precisamente como a descrição estática de quantidades relevantes de mudanças do tempo meteorológico num período de tempo que vai de meses a milhões de anos. Precipitação. Em meteorologia, precipitação descreve qualquer tipo de fenómeno relacionado à queda de água do céu. Isso inclui neve, chuva e chuva de granizo. Nebulosidade. Refere-se à fração do céu coberto pelas nuvens quando observado de uma localização em particular. Mesmo para testar o teu conhecimento, o quiz agora sim. Até já! Mudanças climáticas podem ser causadas por fatores naturais, como as alterações na radiação solar ou movimentos da órbita da Terra. Porém, é necessário ressaltar que 90% do aumento da temperatura na Terra é causado pela ação humana ao longo dos últimos 250 anos. Vamos agora ouvir uma experiência fantástica lá do outro lado para saber exatamente como é que isto funciona fora de Moçambique. Até já! Muito boa tarde. O meu nome é Carélia Costa, sou bióloga ambiental em Angola e gostaria de vos falar um pouco sobre as alterações climáticas. As alterações climáticas é um processo natural que ocorre no nosso planeta, mas infelizmente, ao longo dos anos, tem-se evidenciado um crescimento das temperaturas do planeta Terra. Isto tem-se verificado porque estudos revelam que há um acréscimo daqueles que são os gases com efeito de estufa, que advém das atividades humanas, aquelas que nós já conhecemos, a indústria petrolífera, as outras indústrias de caráter fóssil, a agricultura, o desmatamento e até o transporte dos veículos automóveis. Então nós vemos que o homem, desde o seu tempo e a sua evolução na industrialização, tem contribuído para que esses gases que existem naturalmente na natureza tenham crescido cada vez mais e seus níveis estejam já muito elevados. Atualmente se verifica, como consequência das alterações climáticas,
o degelo dos glaciares, o aumento das águas do nível do mar, a ocorrência de fenômenos extremos, como secas extremas, pluviometria, muita chuva e enchentes. E isto não é um problema local, isto é um problema global. Todos os países devem estar envolvidos nesta problemática, dentro daquilo que se chama o combate à crise ambiental. Em Angola, não fugimos desta realidade. O nosso país também está sendo afetado pelas alterações climáticas. E temos verificado que existe uma grande vulnerabilidade das nossas populações. As alterações climáticas em Angola têm se manifestado principalmente a sul do país, nas províncias como o Cunene, Namibe e Cuando-Cubango. Relatos e dados das Nações Unidas revelam que até 2050 nós veremos o aumento drástico das temperaturas no sul do nosso país. E isto tem se verificado também pelo excesso de seca no nosso território nacional, que também faz com que muitas populações sejam afetadas. Há uma escassez de água, há uma escassez de recursos. E Angola tem estado preocupada com esta situação. Mas muitas destas atividades que são o nosso dia a dia também têm contribuído para este fenômeno. Nós temos visto aqui em Angola, por exemplo, a queimada de árvores, queimada de terrenos para a agricultura. E isto tem influenciado negativamente para as alterações climáticas e o nível de emissões. Sabemos que a nossa economia, fundamentalmente, é uma economia linear baseada na exploração petrolífera. E o nível de emissões de gases como CO2, monóxido de carbono e também o metano tem sido muito elevado. Nós também temos um problema com a gestão de resíduos no nosso país. E isto vivencia-se em todo o território nacional. E nós vemos que práticas comuns dos cidadãos têm também contribuído para este fenômeno. A pergunta que não quer calar é: o que vamos fazer? O que Angola tem feito como Estado, como país? Angola é signatária da Convenção Quadro das Nações Unidas. Angola é signatária do Protocolo de Kyoto. Angola é signatária do Acordo de Paris. E tem se verificado muitas medidas nesse sentido. Foi elaborada recentemente uma estratégia nacional para as alterações climáticas, no sentido de o país definir medidas para combate às alterações climáticas. Como nós combatemos as alterações climáticas? No fundo, devemos criar medidas de mitigação às alterações climáticas e medidas de adaptação às vulnerabilidades às alterações climáticas. Nesse sentido, muito tem se feito para reduzir os efeitos da seca no país. As nossas populações têm sofrido sobremaneira e têm contribuído, infelizmente, para a pobreza extrema. Várias têm sido as estratégias para o combate à seca e à desertificação. No nosso país, no sul do país, temos o deserto do Namibe. E o deserto tem crescido cada vez mais, saindo das fronteiras do Namibe para fronteiras da província de Benguela. Isto é algo que nós devemos levar com muito cuidado e atenção. Existe também aquele que é o Plano Nacional de Combate às Vulnerabilidades da Orla Costeira. No nosso país, nós temos cerca de 102 comunidades pescatórias que vivem e sobrevivem da pesca artesanal. Com o aumento das águas do nível do mar, com a acidificação dos oceanos, nós sabemos que estas populações também serão afetadas. Então, o que fazer? O nosso objetivo, como país, é fazer com que haja um empoderamento destas comunidades, com que haja práticas sustentáveis para que elas possam continuar a exercer a atividade pesqueira e também poder usufruir dos recursos de forma racional. É preciso que nós estejamos todos envolvidos, não só a nível nacional, mas também a nível regional e a nível internacional.
E você, cidadão, o que irá fazer em prol das alterações climáticas? Como nós podemos contribuir? Nós, primeiramente, devemos estar informados o que são as alterações climáticas, quais são os seus efeitos e consequências na nossa realidade local. Ver de que maneira podemos proteger aquelas que são as populações mais vulneráveis que devem se adaptar a este fenômeno. E a nível acadêmico, levar esta informação para que, à medida que as gerações forem crescendo, possam saber como evitar as alterações climáticas. É preciso reduzir as emissões, é preciso cortar práticas como o desmatamento e as queimadas, é preciso proteger os mangás, é preciso fazer com que aquilo que são as nossas práticas do dia a dia não venham aumentar a problemática que já existe. Na gestão de resíduos, coloque o lixo no sítio certo. Não contribua para que gases como o metano possam aflorar e aumentar os níveis que já existem na nossa atmosfera. Então, são práticas fáceis que cada um de nós pode fazer. E você, o que fará neste sentido? Alterações climáticas é uma realidade, é um problema global, mas que atinge localmente. Nós, como africanos, como cidadãos, estamos preocupados com essa problemática e vamos continuar a batalhar para que as alterações climáticas sejam mitigadas e adaptadas no nosso país. Muito obrigada. E depois desta experiência fantástica, vamos sair agora para um curto intervalo e voltamos já. Até já. E voltamos. O tempo suficiente para teres bebido uma água, está bem confortável para esta segunda entrevista. Agora vamos falar com Antônio Faustino, engenheiro que nos vai passar essa experiência fantástica, uma análise comparativa entre mudanças climáticas fora de Moçambique e o nosso contexto, a nossa realidade. Está imperdível. Até já! Uma das maiores preocupações hoje em dia é as mudanças climáticas. Muito se fala a respeito, mas há várias curiosidades. As pessoas querem saber exatamente o que é mudanças climáticas ou como é que isto ocorre. E é justamente para perceber isso que nós vamos estar aqui a fazer uma conversa mais ou menos técnica possível, para percebermos exatamente o que são mudanças climáticas e como elas impactam na vida das pessoas. Tenho aqui um convidado especial que não está aqui pela primeira vez, é praticamente de casa, o engenheiro Antônio Faustino, que vai conosco tentar mostrar exatamente com A mais B como é que isto funciona, o que são mudanças climáticas, repito, e vamos tentar entender isso. Antônio, como é que está? Como é que se sente hoje? Está quente? Como é que está? Hoje está quente. Para mim está quente. Olhando para o ambiente onde eu cresci, onde eu vivi, que é um ambiente um pouco mais fresco e frio. Então, fazendo uma comparação de lá e cá, eu acredito que cá está um pouco mais quente. De lá estamos a falar onde? Eu acho que o telespectador está lá em casa a tentar entender, mas este lá é onde? Onde é que está menos quente que Maputo? De onde é que vem o Faustino? Eu sou natural de Chimoio e, por natureza, Chimoio, ou a província de Manica, é uma cidade fresca, é rodeada por montanhas, por uma diversa biodiversidade. Costumo dizer que é um ambiente muito romântico. Muito romântico. Frio, muito bonito. Há muitas frutas. Citrinos, é fantástico. Antônio, vamos lá começar do começo, passa a redundância. Quando nós falamos de mudanças climáticas, nós estamos a falar exatamente de quê? De uma linguagem mais simples, mais terra, nós estamos a falar exatamente de quê? De uma forma bem simples, eu diria que mudanças climáticas é alteração do clima, não é? Por exemplo, algumas regiões que são quentes acabam sendo um pouco mais frias, algumas regiões que são frias acabam sendo um pouco mais quentes. O que acontece, na verdade, é que há uma alteração em relação ao nível do calor, ou o nível de resfriamento do próprio local. Se for um pouco mais profundo, as mudanças climáticas muito mais são geradas pela maior incidência dos raios solares.
O que acontece na verdade é que a atmosfera, digo, o planeta neste caso, é composta por uma camada, não é? Então os raios solares, quando emitem energia para a Terra, uma parte destes raios solares são, como posso dizer, reemitidos ou voltam para a atmosfera e outra parte vem para a Terra. Estou a tentar aqui fazer um desenho e a imaginar que estejamos aqui a explicar uma criança da terceira ou quarta classe. Nós estamos a assumir que, se nós formos a comparar com um ser humano, é o que nós comemos, uma parte é o que o corpo necessita para viver, a outra parte nós libertamos de outras formas. Sim, basicamente é isto. Então, o que acontece é que o Sol emite raios. Esses raios normalmente são sentidos pela parte terrestre em forma de calor, em forma de energia, não é? E o que acontece é que normalmente, olhando para aquilo que é o básico, o Sol emite raios e o organismo cá na Terra recebe aqueles raios em forma de energia. As plantas precisam desses raios para sobreviver, nós, os seres humanos, precisamos desses raios para sobreviver. A Terra por si só também precisa desses raios para que possa gerar nutrientes. Mas acontece que atualmente, em vez dos raios virem em pouca quantidade, aproximadamente 70% a 60%, ela vem mais do que antes. Então o nível de temperatura é mais alto em relação ao passado. Estamos numa situação em que temos excesso de incidência de raios solares, excesso de energia. Estamos a emitir mais do que é necessário para a própria atmosfera, para a própria atmosfera poder digerir. Voltamos sempre para aquele desenho da terceira classe em que há a necessidade de alimentação, mas nós estamos a alimentar demais em termos de emissão. Em termos de emissão. Então há um excesso de energia no ambiente. E como é que isto se reflete na vida das pessoas? Como é que nós, como cidadãos, como moçambicanos, como pessoas viventes do planeta, sentimos este reflexo do excesso? Como é que nós vamos dizer, olha, estamos em sede de mudanças climáticas? Qual é o impacto, qual é o efeito disso? Olha, Regina, por mim, eu poderia até começar pela gênese. Como é que isto acontece? Para olharmos para as consequências. Normalmente, olhando para quem estudou um pouco mais a questão de ciclo biológico ou ciclo do carbono, não é? Em que as plantas precisam de dióxido de carbono, elas retêm, transformam aquilo em açúcar, celulose, todo o nutriente para a planta, e depois ela, em compensação, emite oxigênio para que nós possamos respirar. Isso é o básico. É o processo natural. O processo natural. O que acontece é que esta mesma celulose que a planta retém, ela vai ao solo, não é? Com o tempo, com a mistura com sedimentos e tudo mais, forma o carvão. O carvão, me refiro ao carvão natural, o que é usado para produzir energia. Temos já a Vale, por exemplo, ela explora o carvão. Mas também essa mesma celulose pode ajudar, em conjunto com outras matérias orgânicas, a produzir petróleo. Ok? Isto é um pouco mais profundo, mas depois voltamos. Acontece que este mesmo carvão, este mesmo petróleo, atualmente é usado para produzir energia. Não é? Quer dizer, o carbono que está no ambiente é consumido pelas plantas, as plantas produzem a celulose vai junto com a planta, depois de morta, ao solo e produz o carvão e o petróleo. Este mesmo petróleo volta a ser usado como algo para produzir energia. É uma soma, é a cadeia. É uma cadeia, é um ciclo vicioso. Então, este petróleo, quando é usado como energia, ela liberta de novo o dióxido de carbono, que é o CO2, mas outras componentes químicas. Então, este CO2 que é emitido, quando está em excesso no meio ambiente, quando as plantas já não conseguem reter uma quantidade excessiva, ela vai ao ar. Como eu disse anteriormente, o planeta, o mundo é protegida por uma camada, que normalmente chama-se de camada de ozono. Lá existe o nitrogênio
é basicamente formado pelo ar. Tem o nitrogênio e o oxigênio, que são mais ou menos 90%. E os outros são os outros tipos, que são o CO2, metano e tudo mais. Acontece que o CO2, quando vai à atmosfera, ele fica lá, em vez de aquela energia que vinha, uma parte era refletida e a outra parte vinha à Terra, o CO2 consegue reter a maior parte desta energia. Significa que aquela energia que deveria ser transmitida para o espaço já não é mais transmitida. Ela fica naquela camada que praticamente toda a energia que é emitida pelos raios solares vem diretamente à Terra. Então, aí onde se gera a questão do problema, as mudanças climáticas como tal. Então, as consequências quais são? Simples. A primeira é que as plantas acabam tendo excessivamente o CO2 para transformar. Mas antes de chegarmos às consequências do problema, nós já encontramos a gênese, a origem, ou seja, a raiz do problema. Esta raiz claramente impacta no caule e no processo normal. Antes de chegarmos lá para cima, identificamos a causa. Há um excesso de emissão e isso reflete em toda a vida natural, em todos os seres humanos, etc. Mas como é que se sente este reflexo? O que acontece exatamente para nós dizermos aqui houve excesso de emissão de dióxido de carbono, o planeta não conseguiu suportar, está a emitir mais ou menos e isto está a se sentir assim. Como é que nós podemos verificar isso? Olha, a primeira são alterações climáticas, basicamente, não é? Que convertendo isso em linguagem normal seria a mudança de temperatura de um determinado local. E também tem a questão de mudança de estação. Nós partimos do princípio que normalmente a partir de novembro, mais para janeiro, fevereiro chove mais. Há épocas definidas para cada tipo de temperatura, em certas regiões. E existem momentos em que há mais frio, não é? Olhando para cada região, cá por exemplo, nossa zona, não sei como que se chama, geológica, ecológica, a nossa zona, normalmente, o período frio é a partir de, acredito eu, março, abril, até junho, julho. Se bem que hoje em dia nós já não conseguimos identificar qual é o período. Há dias que é até engraçado que nós começamos com muito frio, ao meio do dia começa a ficar muito quente. Depois venta à noite, É muito aleatório, é basicamente aleatório. Antes tu percebias que o período X e o período X é o tempo de frio, as pessoas se preparavam para o tempo de frio. O período X é chuvoso, as pessoas se preparavam para plantar. O período X é período quente, que se chama verão. Atualmente o verão começa um pouco antes, por vezes começa um pouco tarde. O calor hoje é intenso. Não há região que não é intensa. Estávamos a falar aqui de regiões mais frescas, mais frias. Me refiro a Niassa, Manica. Essas regiões normalmente, atualmente a estação não alterou tanto, não é? Ainda há chuva, mas acontece que é normal chover 3 dias seguidos num período em que é mais quente, que não era suposto chover excessivamente. Há regiões em que a chuva é excessiva, digo excessiva. Há um mês caiu granizo. Há quanto tempo que não cai granizo no país? É engraçado que até recuando no tempo, os nossos pais, os nossos avós, tinham isso definido, até viam, por exemplo, a quantidade de formigas numa época, já sabiam que já estamos no início do verão, do inverno, que daqui a 3 meses vamos nos preparar para o sol intenso, daqui a 5 meses, dezembro de chuva, isto estava definido, mas hoje em dia nós já não sabemos exatamente como é que isto se processa. E acho até engraçado, lembrando que acabou de dizer que há zonas em que não havia sequer possibilidade de cair granizos e agora está a cair de uma forma inesperada. Olhando até para o exemplo, que acho que há de concordar dependendo da sua posição, Maputo não fazia tanto calor quanto faz agora. Atualmente. Hoje, por exemplo, estamos num dia muito quente, ontem foi muito quente. E
Uma coisa importante que temos notado. Falei aqui das árvores. Bem, as mudanças climáticas estão a acontecer em todo o mundo, não é? Mas me referi à questão das árvores. É real que algumas pessoas podem não sentir essa mudança, porque se calhar a região onde eles estão tem mais árvores. Se tem mais árvores é porque tem uma vantagem. Todo o CO2 que é produzido ao redor é transformado em oxigênio naquele momento, naquele local, naquela região. E acaba havendo um equilíbrio no próprio local. Há mais oxigênio, as pessoas respiram melhor e ficam mais à vontade. Mas para regiões como estas, onde as árvores são reduzidas, há maior emissão. Há maior emissão em relação aos campos. Então, se formos a fazer essa comparação, fazemos uma entrevista a pessoas de cá e de lá, provavelmente podem dizer que o pessoal que está no campo provavelmente pode dizer que chove menos, mas em termos de aquecimento excessivo não há muita diferença, ok? Então é importante notar isso, que a presença das plantas, das árvores como tal, faz muita diferença, né? Faz muita diferença. São as ventoinhas naturais, sim, né? Que este equilíbrio à natureza. Acho que é até importante repisar isso para as pessoas, é que é importante mesmo plantar árvores, é importante não só pelas mudanças climáticas, mas porque ela nos dá muitas outras possibilidades, né? E nós estamos a perder cada vez mais na cidade de Maputo ou na província de Maputo, e é necessário resgatar isso. Exatamente. Mas além deste impacto, deste sentir, nesta perspectiva que diz, quando nós falamos de alteração climática, mais calor, mais frio, isso tem alguma consequência na nossa vida, tem consequência no meio ambiente. O que exatamente isso pode implicar em termos de biodiversidade, em termos de natureza no seu todo? Como é que isto vai se refletir negativamente ou positivamente? Olhando para aumento de temperaturas, se formos para regiões, por exemplo, regiões glaciares, onde há mais formação do gelo, o que está acontecendo atualmente é que a maior incidência de raios solares, do calor ou da energia, acaba derretendo o gelo. É real que existem espécies específicas daquela região, existem animais que são típicas daquela região. Se há excessivo calor, há perda de gelo e o gelo acaba se transformando em água, criando rios com água e menos com gelo. Eu gosto de uma comparação que se faz muito, que eu normalmente faço isso em aulas. Se nós pegarmos um copo de vidro e colocarmos a água numa medida e colocarmos gelo e deixarmos numa temperatura fria, vamos supor, temperatura ambiente numa sombra, ela vai manter-se por muito tempo daquele jeito. Mas se nós pegarmos o mesmo copo, colocarmos gelo e colocarmos no sol, a temperatura alta, a água sobe e transborda. Exatamente. Será que esta explicação também encaixaria o que acaba Sim, encaixaria. O que acontece na verdade é que este excesso de água que acaba surgindo acaba afetando de algum modo na questão do aumento do nível do mar, das águas do mar, não é? Um exemplo prático é a cidade da Beira. O nível do mar está acima do normal. É a razão que normalmente quando chove, a camada já tem excesso de água. Quando chove, o que faz? Aquela água que está por baixo acaba ascendendo. Então, quer dizer, o próprio solo não tem capacidade para reter a água que vem, porque o próprio solo por si só já tem excessiva quantidade de água. E se está abaixo do nível da água do mar, estamos a assumir que qualquer alteração que faça a água aumentar, ela vai invadir ela vai a cidade. ascendendo. Então, há um nível de água muito alto. Quer dizer, quando digo abaixo do nível do mar, quer dizer, a Terra está muito mais abaixo do nível do mar, não é? Normalmente o mar deveria estar um pouco mais abaixo, a Terra mais acima em relação ao mar. Então, há aumento do nível do mar, neste caso. Outro problema é a questão de quando o ambiente está muito quente, há regiões em que acontecem queimadas, mesmo sem alguém colocar fogo.
como que isto acontece? O ambiente quente, existem espécies quando eles secam, quando estão em contato com uma determinada quantidade de energia, eles queimam. Não é? Há fricção também, em Fricção, alguns exatamente. casos que cria incêndio. O exemplo disso é a Austrália e Portugal também, que passou por uma situação dessas, queimadas que não acabavam mais. Então, o processo de ignição, o processo de formação do calor, fogo, é muito alto. E aí começamos a passar por processo das queimadas, que acabam sendo processos naturais, mas que em algum momento foi resultado de um conjunto de atividades que foram criadas pelo homem. E a queimada também acaba fazendo com que certas espécies moram. E há espécies que normalmente estão em extinção, que estão em uma determinada região, e quando elas queimam ou morrem, elas somem. Não é? Estes provavelmente poderão ser as consequências. Existem tantas outras consequências, por exemplo, existem regiões em que choviam mais, por chover mais tem mais água, agora que não chove mais, há menos água na própria região, quer dizer, a redução daquilo que são os recursos hídricos, em algum momento afeta a questão das secas. É um conjunto de processos, dependendo de cada região, vai afetando. Não é? Excessivo calor, excessivo frio, menos água, mais água. Por vezes a água, por ser excessiva, acaba passando por regiões inapropriadas, acaba recolhendo um conjunto de resíduos que depois acabam contaminando a própria água e afetam em algum momento a saúde do homem. É uma série de coisas. Cadeia de problemas. Eu gosto de puxar isso sempre para o nosso contexto e para Moçambique. Claramente que a questão ambiental é no todo, é global, e todos os efeitos acabam desaguando em tudo, em todo o mundo. Mas olhando para a nossa realidade, para Moçambique, o excesso de chuva, o excesso de calor impacta diretamente em algumas situações típicas nossas. Vamos assumir que as pessoas vivam da agricultura. E se calhar até fazermos esta comparação, esta relação, para que as pessoas percebam no seu contexto como é que isto se sente. Temos mais chuva, temos a situação da beira, que está abaixo do nível da água do mar, que a água vai invadir. Se nós olharmos para as zonas que são ribeirinhas, que as pessoas vivem da agricultura, o que é que isto vai impactar de forma direta? Como é que eles vão sentir este aumento do nível da água do mar, ou este calor excesso, ou esta queimada descontrolada que acaba surgindo? Como é que isto vai se refletir na vida dessas pessoas? Olha, basicamente, um dos pontos que eu acho que deveremos olhar mais é a redução. Quando há excesso de calor, como eu referi anteriormente, que há certas regiões que há perda dos recursos hídricos. Quer dizer, os rios por si só já não conseguem reter altas quantidades de água. E ao mesmo tempo as secas também ocorrem. Exatamente, as secas vão surgindo. Então, se eu planto junto às zonas ribeirinhas, se não tenho água, não tenho como plantar. Isso é bem direto e específico. Se a floresta está mais próxima do rio onde as pessoas cultivam, é queimada, eles não têm como ter algum animal para alimentação ou subsistência por si só. Algumas acabam aproveitando as florestas. As florestas por si, por natureza, acabam retendo maior quantidade de dióxido de carbono e em algum momento acaba facilitando a regeneração dos recursos hídricos. Isso é bom, mas se ela é queimada, não temos como reter ou manter essa certa quantidade de água naquela região. Então isso em algum momento acaba afetando. Uma das coisas que eu gostaria de realçar aqui, olhamos para a comunidade, mas se formos olhar para algumas empresas de indústria, há várias formas que essas indústrias podem fazer, porque muitas delas emitem esses gases, esses poluentes ao meio ambiente. Não é necessário que façam coisas muito grandes, tudo começa do pequeno. Há uma coisa básica que normalmente eu fazia, que ainda tenho feito, que é eles fazerem uma estimativa do CO2 que eles emitem. As grandes indústrias e empresas que nós temos aqui em empresas, pequenas empresas, eles podem fazer esse exercício. Parte do princípio que toda indústria ou toda organização ou empresa tem uma licença ambiental. Por ter uma licença, seja ela de categoria A, B, C ou D, ela parte do princípio que ela emite uma certa quantidade de CO2 ao meio ambiente. Como ela pode controlar isto? A primeira fase é fazer uma estimativa.
há literaturas que dão uma ideia quanto equivale 1 litro de combustível a certas quilogramas de CO2 que são emitidas, né? Por exemplo, existem planilhas que podem ser criadas, né? Para o meu caso, eu criei uma planilha para fazer uma análise específica. Eu vou a uma indústria, chego a uma indústria, procuro saber quanto eles usam energia elétrica, vindo da hidroelétrica, quando eles usam o petróleo, ou o combustível, ou a gasolina, quando eles usam, por exemplo, o gás, e tudo isto. Eu pego aquilo aí e faço uma estimativa, quanto de CO2 a organização emite. Então, se eu consigo perceber que cada ano o nível de CO2 aumenta, por parte da empresa, eu posso ainda criar condições para reduzir a emissão, não é? Vamos, por exemplo, uma indústria agrícola que usa máquinas, não é? Eles usam combustível. Então, se eles usam combustível, eles poderiam não necessariamente fazer uma troca, mas fazer uma combinação entre a atividade usando a máquina e contratar algum pessoal. Pois, e isto já faz com que eles reduzam o consumo do combustível em detrimento do apoio ou da ajuda da própria comunidade para procurar. É preciso conhecer os números, pelo menos, exatamente, para saber exatamente qual impacto negativo nós causamos no meio e tentar criar alguma solução. António, nós temos muito por explorar ainda, muito por falar, mas o nosso tempo está completamente contado. Em termos de, se nós quisermos fazer uma espécie de súmula, um resumo, quando nós falamos de mudanças climáticas, impactos de mudanças climáticas, como é que iria estruturar isso de uma forma muito curta, muito resumida? Origem, causa, impacto. Em termos de resumo. Origem, causa, impacto. Origem, diria que as emissões de CO2 que normalmente surgem das indústrias, da atividade geral, da atividade da própria comunidade, acabam em algum momento causando elevações nas temperaturas. Alterações podem ser elevações ou redução de temperatura de uma determinada região. Esta elevação de temperatura, em algum momento, acaba aquecendo a Terra, e aquecendo a Terra acaba reduzindo o nível de retenção ou o nível de manutenção do próprio processo ecológico, a redução da água na atmosfera ou no solo, e isso em algum momento acaba afetando o processo. Eu digo atividade agrícola, se não há menos água, há menos atividade agrícola, há menos alimento para a própria comunidade, e isso em algum momento acaba afetando a saúde das pessoas ou da comunidade em geral. É o efeito dominó. Conselho para quem está em casa, como é que um cidadão, como é que a Regina, como é que o Antônio Faustino podem contribuir de forma positiva para a redução, minimização dos impactos dessa mudança climática? Ok, basicamente, para os que usam automóveis, uma forma de reduzir o consumo de combustível seria em momentos em que dá para ir para um lugar mais próximo, deixar o automóvel, caminhar. Porque se nós caminhamos, em algum momento acabamos reduzindo o consumo de combustível. E se reduzimos o consumo de combustível, acabamos comprando menos combustível, não é? E acredito que não afeta positivamente, como posso dizer? Não há efeitos positivos, não há nada que seja bom no meio disso tudo. Exatamente. Ajuda um pouquinho, mas faz alguma diferença. Nas nossas casas, deveremos tentar apostar em energias um pouco mais sustentáveis. Se nós, por exemplo, usamos a energia atual para, por exemplo, a cozinha, poderemos, em vez de usar a energia elétrica, comprarmos o gás. Porque comprando o gás acabamos usando menos energia elétrica, que normalmente tem um nível de emissão de CO2 na atmosfera. São coisinhas pequenas, básicas, que nós poderemos fazer dentro das nossas casas. Que fazem uma enorme diferença. Antônio Faustino, muito obrigada novamente por esta aula de sapiência. Acredito que quem está lá em casa aprendeu um pouquinho mais e poderá contribuir de forma positiva para esta não mudanças climáticas ou então minimizar os impactos dessas mudanças climáticas. E já sabe, é fato, até porque nós ressentimos
estas mudanças climáticas. Há mais calor, há mais frio, em épocas completamente adversas que nós não esperávamos, e isso é o impacto das mudanças climáticas. E já sabe como contribuir aí de casa, pode fazer a sua diferença, pode reduzir o uso do carro quando vem para a cidade, pode vir com a família, além de só levar o carro uma pessoa, né? Vamos estando todos juntos no mesmo carro, evitar poluir, o lixo conservar em lugares próprios, ajudar na gestão do meio ambiente e na gestão de resíduos sólidos é meio caminho andado para isso. Já sabe, antes de desligar, passe pelas boas práticas ambientais, contribua para uma geração mais consciente. Até a próxima semana.